Oi, gente! Estamos começando aqui nossa primeira aula da nossa escola bíblica. A escola bíblica não é dominical, porque ela vai acontecer nas terças e nos sábados, e você também vai poder assistir o dia que você quiser, na hora que você quiser. Então, para a gente começar o nosso estudo, nada melhor do que a gente começar pelo começo. Então, a gente tem aí uma primeira passagem que está lá em Gênesis 1, e a gente vai entrar no tema da nossa aula. O tema é interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia? Às vezes a gente tem muitas perguntas sobre isso. A gente tem perguntas de por onde começar, a gente não sabe, talvez, técnicas, princípios, orientações. Então, o que eu quero falar um pouco nessa nossa primeira aula é com relação às orientações, aqueles pontos que vão nos direcionar, que vão balizar o nosso estudo da Bíblia. Então, eu quero convidar você a já estar com a sua Bíblia aí na mão. A gente vai olhando alguns textos, eles também vão aparecendo aqui embaixo, você vai poder acompanhar. E aqui desse lado, a gente vai ter um recurso, um slide aqui que vai nos ajudando. Então, vamos lá? Então, antes de mais nada, eu quero que a gente observe que o estudo da Bíblia ele é diferente dos outros estudos que a gente vai fazer. Então, se você vai fazer um estudo qualquer sobre um assunto, você pega aquele tema, você lê aquele tema, se dedica a ele e você vai obter êxito, você vai descobrir o que você precisa. Só que quando a gente fala em interpretação da Bíblia, a gente já tem que começar por outro ponto. Por quê? Porque a interpretação da Bíblia ela está intimamente relacionada com o ministério de uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele inspirou pessoas a escreverem aquilo que está na Bíblia. E esse mesmo Espírito é ele que está conosco enquanto nós lemos, enquanto nós buscamos. Ele nos ilumina para que nós possamos interpretar. Então, antes de mais nada, vamos lá então. As primeiras considerações acerca do Espírito Santo. Então, a primeira coisa é que, como eu acabei de dizer, ele participou tanto do processo de inspiração, que foi quando os autores bíblicos receberam aquela inspiração, e a revelação é o que Deus fez. Ele revelou como? Inspirando homens que foram lá e registraram. Então, vamos lá para dois textos bem conhecidos, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia. Então, o texto diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, veja que são duas características: perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que isso refere? O ser e o fazer. A palavra de Deus, ela é útil para que o homem seja o que ele tem que ser e faça o que ele tem que fazer. O outro texto, que também é bastante conhecido, está lá em 2 Pedro 1, 21. Então, você pode ir acompanhando aí a leitura e diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O versículo 20 anterior também diz: primeiramente, sabendo isto, nenhuma profecia da Escritura provém de vosso coração. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja, esse evento que está relacionado ao passado foi quando Deus inspirou, ele revelou, ele inspirou e ele registrou. Esse evento que está relacionado lá ao passado é o evento que tem bastante relação com os autores bíblicos, com o tempo dos autores, com a história de Israel. Então, continuando, então aí os textos, ok? A segunda coisa é a preservação. O que é a preservação? A preservação, ela ensina que não apenas a Bíblia ela foi inspirada, ela foi revelada, ela foi escrita, mas o Espírito Santo trabalhou e Deus trabalhou no sentido de fazer com que essa escritura ela chegasse
até nós nos dias de hoje da forma como ele gostaria que ela chegasse. Então, vamos ver aí o texto lá em Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui, nessa saudação, aqui da Epístola de Judas, ele vai dizer qual é uma das ações de Deus. É a ação preservadora. Então, ele preserva os seus, ele cuida dos seus. E uma das formas pelas quais o Espírito Santo faz isso é preservando a sua palavra. Seguindo, então, temos aí a ação que tem mais a ver conosco hoje, no dia de hoje. O que acontece no dia de hoje? O Espírito Santo nos ilumina. Então, o que significa ele nos ilumina? Ele abre os nossos olhos, ele abre os nossos ouvidos, ele nos ensina, ilumina aquilo que está ali, está na palavra, está revelado, mas a gente não consegue enxergar. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele traz luz. E quando ele traz essa luz, os nossos olhos são abertos e a gente passa a enxergar. Vamos lá? Acompanhando os textos? Lá o primeiro em Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, olha o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Indo agora lá para 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós não podemos compreender as verdades de Deus sozinhos, por nós mesmos. Vamos lá então, 2 Pedro 1,20. É o texto que a gente acabou de ver, né? Nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, mas é sempre o Espírito que age para nos revelar. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele, lá no passado, se revelou e inspirou os autores bíblicos. Durante a história, ele preservou o texto bíblico. E hoje ele nos ilumina, ele abre os olhos dos nossos corações, ele nos dá a interpretação para que nós possamos compreender a sua palavra. Ok? Então, antes de mais nada, nós precisamos entender algumas características da Bíblia. Então, nós vamos falar em 3 características da Bíblia que vão tornar a Bíblia singular e completamente diferente de qualquer outro livro e que vão nortear o nosso estudo. Então, em primeiro lugar, a inerrância. A inerrância, ela vai nos fazer entender que a Bíblia ela não contém erros e ela não vai induzir a erro. Então, a Bíblia ela foi inspirada de maneira inerrante. O Senhor, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, cada um no seu modo particular, participou e a Bíblia, sobretudo, sendo um testemunho de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Vejam a participação da Trindade nisso. A inerrância. Se Deus não erra, logo, sua palavra, sua vontade manifesta, também não vai errar. Então, ela não contém e ela não induz a erros. A segunda característica da Bíblia, que faz toda a diferença para o nosso estudo, é a suficiência. Nós temos aí 2 passagens que vão falar sobre a suficiência da Bíblia, mas nós entendemos que a Bíblia ela tem aquilo que é necessário, ela fala aquilo que é necessário. Então vamos lá, 2 Pedro 1,3. Vamos acompanhando aí na leitura, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Salvação, santificação. Vida, salvação, piedade e santificação. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, todas as coisas nos têm sido doadas pelo seu divino poder. Nós não carecemos, nós não necessitamos, mas o seu divino poder nos dá tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo de que precisamos. Vamos lá em João 20, versículo 30.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, quando a gente fala em suficiência, a gente não vai dizer que a Bíblia tem tudo sobre Deus. A Bíblia não tem tudo sobre Deus. Por quê? Se a Bíblia tivesse tudo sobre Deus, Deus estaria contido na Bíblia. Se Deus estivesse contido na Bíblia, ele seria limitado. Então, o que é que Jesus fez diante dos discípulos? Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, o próprio João reconhece a incapacidade de que ele registrasse tudo aquilo que Jesus fez. E aí, olha o versículo 31. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Deixa um pouquinho aqui. E para que crendo, tenhais a vida eterna. Passou aí, você não ouviu, mas era isso que estava escrito, tá? Para que crendo, tenhais a vida eterna. Então tem tudo o que precisa. Não tem tudo, mas tem tudo o que é necessário. Okay? Então as duas características da Bíblia, primeiro a inerrância, segundo a suficiência e, em terceiro lugar, a autoridade. Então quando a gente fala da Bíblia, a gente não coloca ela em pé de igualdade com nenhum outro livro, com nenhum outro ensino, com nenhum outro escrito. Ela não só não erra, como ela tem tudo o que é necessário e ela também tem a palavra final, ela tem a autoridade. Então, a igreja tem seguido esse mote aí, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos. Então, essas três características, inerrância, suficiência e autoridade, transformam a forma como nós vamos olhar para a Bíblia. Então, depois da gente observar aí, né, a ação do Espírito Santo e essas características da Bíblia, a gente pode olhar então agora para alguns princípios. Vamos lá? Então, alguns princípios que vão nortear a nossa interpretação da Bíblia. Então, primeiro, a interpretação simples e normal. O que significa isso? Nós vamos ler o texto da maneira que o texto flua mais naturalmente. Em geral, a interpretação mais simples é a correta. A interpretação simples, a interpretação normal. A Bíblia tem muitos autores. Nós temos autores com vários estilos de escrita. Autores mais cultos, autores mais populares, autores com uma linguagem e recursos mais sofisticados, com mais conhecimento, e autores com menos. Mas vejam que sempre o direcionamento, a Bíblia, ela era enviada para pessoas comuns. Ela era enviada para pessoas do povo, que tinham, às vezes, muito ou quase nenhuma informação. Então, esse guia, esse princípio da interpretação simples e normal, é que a gente olhe para a Bíblia e a gente veja e procure do texto o que é que ele traz. Não o que nós achamos que o texto traz, mas nós fazermos uma leitura normal, natural, simples. Ok? O segundo princípio é contextual. Veja, não tem como a gente falar em interpretação da Bíblia se a gente não observar o contexto. E quando eu falo contexto, eu não estou dizendo apenas o contexto histórico, o contexto geográfico, que são todos contextos que vão nos ajudar muito. Mas o primeiro contexto que nós temos que olhar é o contexto ali, daquela passagem. Então a gente viu um versículo, tem que olhar a passagem, o capítulo, dentro do livro, dentro daquele autor. Então, o que está querendo dizer aquele texto? O que é que ele disse antes? Então eu sempre digo, olha, aqui João 3,16, o que vem antes? O 3,15 e depois o 3,17. E antes tem o capítulo 2, depois tem o capítulo 4. João, além daquele livro, também escreveu 3 cartas de Apocalipse. Vamos procurar informações? Então, a interpretação contextual. Vocês conhecem aquela velha frase, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, ok? A interpretação, ela tem que considerar o caráter da revelação progressiva. Então, o que é revelação progressiva? Deus, ele não chegou lá no Éden e ele já falou tudo o que ele queria. Do homem, tudo o que ia acontecer na história, já mostrou tudo. Não. Ele foi se revelando progressivamente, de forma que cada geração vai ouvindo e vai conhecendo um pouco mais sobre Deus. Então, quando diz lá em Deuteronômio 29, vamos lá para Deuteronômio 29, você pode ir acompanhando a leitura aí, ele diz, olha,
As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, o que ele está falando? Deus revelou. Então, por que pertencem a nós e nossos filhos? Primeiro, nós devemos receber aquilo. Segundo, não deve parar em nós, deve ser transmitido. Então, o que cada geração vai vivendo com Deus, ela vai transmitindo para a próxima. Foi isso que aconteceu na Bíblia. Então, a revelação ela é progressiva. Por que ela é progressiva? Porque Deus quis assim e Deus se revelou assim. Então, nós temos que considerar que os textos mais antigos das Escrituras vão sendo explicados pelos textos mais novos. Então, os textos, a compreensão vem sendo ampliada sobre Jesus, a compreensão sobre o que é a revelação, sobre a salvação, a revelação sobre o céu, sobre o reino de Deus, e tudo isso ele vai sendo ampliado. Então, a gente tem que manter essa perspectiva. Então, vamos lá. A interpretação gramatical. Veja, Deus se revelou num livro. Ele se revelou num livro, usando o idioma, usando palavras, usando verbos, adjetivos, substantivos, orações. Então, se nós queremos interpretar esse livro, nós temos que compreender essa interpretação gramatical. O que o texto está dizendo? Quem é o personagem? Qual é o verbo? É um verbo de ação? É um verbo de estado? Qual é o objeto? Quem é o sujeito ativo? Ou é um sujeito paciente? Então, nós vamos fazer toda essa interpretação. Então, vamos lá. Nós falamos sobre essas coisas antes de mais nada. Nós falamos dos princípios. E agora vamos para um método. O método é um método bem conhecido. É um método que é joia. Então, o método que é joia. São 4 letrinhas para a gente se lembrar. Então, vamos lá. A letra J, joelhos, oração. Então, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, se nós queremos saber o que Deus deseja de nós, nada mais natural do que nós buscarmos e nós pedirmos. E não adianta ser apenas aquela oração, vou estudar agora, vou orar aqui e Deus vai falar comigo. A oração, o joelho no chão, ele mais do que uma ação, precisa ser um estilo de vida. Precisa ser a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se porta diante de Deus, recebendo dele aquilo que ele tem a nos ensinar. Então, J, joia, oração, nosso estilo de vida. O, observação. Aí a gente já parte para a técnica. Nós vamos observar o texto e vamos ver o que é que o texto está me dizendo. Não é o que eu interpreto, não é o que eu vou fazer com ele. Primeiro é só observar o que o texto me diz. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para dizer que nós faremos na segunda parte, na segunda aula desse módulo, um estudo. Nós vamos estudar aqui, vamos pegar uma passagem e vamos aplicar esses passos. Então, observe, preste atenção aqui a eles e nós vamos colocar em prática na nossa segunda aula desse nosso primeiro módulo, como interpretar a Bíblia. Então, observação. O que o texto me diz? Quais são as informações que eu posso absorver do texto? Ok? Terceira, então, joelhos, observação, interpretação. Agora sim, o texto me diz. O que é que isso significa? Como é que eu vou juntando e eu vou concatenando, organizando essas informações para formar um todo e um entendimento daquela passagem? E por último, a aplicação. Como isso que o texto significa se aplica a mim? A quem ele é direcionado? O que ele exige de mim? O que ele pede que mude na minha vida? O que ele aprova e o que ele reprova da minha vida? E aí a gente vai falar em pontes. O que são pontes? Pontes elas servem para vencer obstáculos. Então, para vencer um rio, para vencer um buraco, você faz uma ponte. Então, o que as pontes vão fazer? As pontes vão trazer esse ensino que foi dito em outro contexto para outras pessoas e nós vamos atravessar a ponte e trazer o ensino para nós. O que é que ele significa? O que é que Deus deseja de mim? O que é que eu aprendo de Deus com esse texto e como isso muda a minha vida? E aí a gente vai atravessar essa ponte que nós vamos vencer esse abismo. Que abismo é esse?
Temos um abismo linguístico. A Bíblia foi escrita em outra língua. Temos um abismo cultural. Foi escrito para um outro contexto. Um abismo temporal. Foi escrito muito tempo atrás. Então, temos um abismo social. Temos um abismo de raça. Muitos dos textos foram escritos para judeus. E aí? Eles valem para mim? Eles valem hoje? A lei vale ou não vale? Como é que a gente vai entender isso? É quando a gente vai atravessar essas pontes. Joia, então? Joelhos, observação, interpretação, aplicação. Seguindo lá, então, nós vamos para algumas dicas de como enfrentar conflitos na interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia é um texto riquíssimo. E muitas vezes acontecem situações que a gente olha e fala, opa, eu acho que tem algum conflito. Eu acho que tem alguma dificuldade aqui. Esse texto não combina com esse. Como é que a gente vai fazer quando isso acontecer? Eu vou dar algumas dicas e quando a gente chegar lá no texto, a gente retoma também, ok? Então, a própria Escritura vai interpretar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nós devemos primeiro, em primeiro lugar, antes de procurar um comentário, antes de procurar um estudo, a própria Bíblia, riquíssima, nos ajuda. E aí, como é que a gente vai fazer isso? As passagens mais claras ajudam a entender as mais obscuras. As passagens mais fáceis nos ajudam a interpretar as mais difíceis. Passagens com mais detalhes sobre o mesmo contexto nos ajudam a interpretar passagens com menos detalhes. Então, a gente vai aliando, a gente procura dentro da própria Bíblia resolver esses conflitos. Levando também em conta a progressividade da revelação. Então, Deus ele foi se revelando. A gente tem que levar isso em conta. Que lá no Novo Testamento já havia muito mais que se conhecia sobre Deus do que tinha Abraão, do que tinha Noé, do que tinha Adão, do que tinha Moisés, por exemplo. Então, lá nós teremos provavelmente mais informações para entendermos, às vezes, algumas passagens obscuras, até lá do Antigo Testamento. Então, a gente leva em conta a progressividade. Deus vai se revelando, revelando cada vez mais. Agora, chega uma hora que não tem o que fazer. Existem conflitos na Bíblia, então, como está aí na imagem, queda de braço, que são coisas que a gente não consegue resolver. Ninguém resolveu até hoje e a gente não vai conseguir resolver. Então, quando nós falamos, por exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a soberania de Deus e o livre-arbítrio, o homem é livre, o homem não é livre, o homem está preso, o homem não está preso, o homem é escravo do destino, ele é escravo de Deus, ele é escravo de si mesmo. Existem algumas tensões que, embora às vezes a gente até tenha posicionamentos, olha, mais para esse lado do que para esse, são tensões que elas não são completamente resolvidas. Então, são tensões que permanecem. E a gente precisa ter a humildade de perceber que essas tensões vão existir e a gente se basear no nosso entendimento e no entendimento que a própria Bíblia traz. Então, usando esse exemplo, para a gente encontrar um equilíbrio. Vamos usar esse exemplo? A soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Então, eu faço tudo confiando na soberania de Deus, sabendo que Ele cuida de todas as coisas e que Ele vai resolver e vai solucionar a história como Ele deseja. Mas, por outro lado, porém, entretanto, todavia, eu trabalho, eu ajo, eu me dedico, eu me esforço, como se tudo dependesse de mim. Então parece contraditório. Olha, eu faço como se tudo dependesse de mim, mas eu sei que eu não consigo nada e tudo depende de Deus. Ele nos traz essas duas informações. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir juntar na nossa cabeça limitada. Mas Deus ele ensina isso e Ele pede isso de nós. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir aquilo que Ele nos diz. Então, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo e na sua ação, revisando então, o Espírito Santo lá no passado inspirou e revelou, durante a história preservou e hoje ele ilumina. Falamos de 3 características da Bíblia. Ela é inerrante, ela é suficiente e ela tem autoridade. Falamos sobre princípios para interpretar a Bíblia. Uma interpretação simples e normal,
uma interpretação contextual, uma interpretação progressiva e uma interpretação gramatical. Falamos ali o método joia, joelhos, estilo de vida. Observação, o que o texto me diz? Interpretação, o que o texto significa. Aplicação, como se aplica a mim? O que eu devo fazer agora? Quais pontes e como atravessar essas pontes? Falamos também sobre conflitos. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Passagens mais claras interpretam as mais difíceis. A revelação progressiva. Vontade de Deus sendo revelada aos poucos. Dualidades e tensões. Conflitos na Bíblia que só serão resolvidos na eternidade. E por fim, então, eu queria deixar aqui algumas sugestões. Oração é essencial pensar em oração, é essencial pensar em conexão com Deus para que nós possamos conhecer e nós possamos entender a sua vontade. A leitura bíblica, a leitura bíblica, ela não pode ser acessória, ela não pode acontecer um dia sim, o outro não. Uma leitura bíblica, sistemática, desejosa, assim com afinco, buscando conhecer a Bíblia. Literatura, existe muita coisa boa escrita e nós devemos procurar bons livros, procurar bons autores, bons escritos e nos alimentar também de pessoas que estudam, que são piedosas, que têm devoção a Deus. E a última sugestão é que você tenha a oportunidade de ensinar, de compartilhar. A forma que a gente mais aprende, que a gente mais conhece, que a gente mais é desafiado, é quando a gente busca, aprende e transmite e ensina. Então use as oportunidades que você tem. Você não precisa estar gravando vídeo, você não precisa estar dando uma aula, mas conversando com as pessoas durante o seu dia a dia, a sua vida é sempre uma oportunidade de estar ensinando, compartilhando aquilo que Deus nos ensinou. Então, por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Volte o vídeo, veja se você ficou com alguma dúvida. Você pode deixar aqui nos comentários, você pode comentar e trazer suas dúvidas, sugestões de textos para que no sábado a gente esteja fazendo esse estudo, a gente possa fazer a interpretação. Então, vá pensando num texto, um texto que você conhece, um texto que você gosta, um texto que você tem dúvida, que você queria entender melhor. Se você tiver sugestões, deixe aí as suas sugestões e nós nos vemos de novo no sábado com a nossa Escola Bíblica. Que Deus abençoe todos vocês e que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Forte abraço!